A aliança que Deus faz, Ele não quebra. Amém? Abra para nós lá, por favor, meu filho. Gênesis 9, versos 8. Nós vamos ler do 8 ao 17. Você que trouxe sua Bíblia, papel, eu aconselho todo mundo a trazer a sua Bíblia, né, papel. Por quê? Não porque no celular também não tem a Bíblia, tem. Mas o celular a gente já distrai, né? Já recebe alguma mensagem e sempre algo distrai a gente no celular. Então, bom que todos tragam a sua Bíblia, aquela uma que anda debaixo do braço, assim, que o teu vizinho vê que você está indo para a igreja, que você é cristão. Amém? Diz assim, Gênesis 9, verso 8. Eu vou abrir aqui na minha também. Apesar que esses dias eu estava achando que a letra da minha Bíblia estava muito pequena. Mas depois eu descobri que não era a letra que estava muito pequena. É a minha vista que não está tão boa assim. A letra não diminuiu, não. Mas eu vou abrir aqui também que eu quero acompanhar aqui. Glória a Deus. Diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência, depois de vós. E com toda alma vivente que convoco, que convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra, convosco. Com todos que saírem da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. E o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal de aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Curva sua cabeça, abaixe seus olhos por um momento. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, pela tua doce presença nesse lugar, Pai. Que o Senhor possa falar com cada um aqui, Deus, nessa noite, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Fala conosco de uma forma clara, possamos entender a tua voz, Pai. O Senhor venha falar no particular de cada um, tudo aquilo que precisa ouvir do Senhor nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Obrigado pela água. Obrigado. Teve um culto que a irmã Maria não veio. Eu quase morri de sede aqui em cima. Falei no final, falei que saudade da irmã Maria para trazer água para a gente, né? Discípula amada. Eu quero que você abra para mim agora, meu filho, lá em Gênesis, capítulo 15. Nós vimos aqui uma aliança que Deus fez para não mais destruir a terra, não mais destruir o povo com dilúvio. Gênesis 15, verso 18 em diante, se puder abrir para nós, filho. (18 até o 21).
Naquele mesmo dia fez uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Euqueneu, Euquenezeu, Eucadimorreu, Eueteu, Euperizeu, e os Refaíns, Euamorreu, Eucananeu, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Glória a Jesus. Deus, ele faz uma aliança com o seu povo. E Deus é um Deus que ele não volta atrás na palavra dele. Nós temos o dom, né, de quebrar alianças. A gente faz uma promessa aqui, outra promessa ali, combina uma coisa aqui, combina outra ali, daí já descombina. A gente fala e já desfala. Mas Deus, o que ele fala, está falado. Deus, ele não desfala aquilo que outrora ele nos prometeu. As promessas dele, elas se cumprem na nossa vida. Em Gênesis 15, nós vamos ler também que naquele tempo o Senhor Deus, ele faz uma aliança e ele pede para Moisés. Deixa eu achar o contexto aqui. Glória a Jesus. Em Êxodo 23, 32, se você puder abrir lá para nós, filho. Quando Deus alerta ali Moisés a não façam nenhum acordo com eles, e nem com os seus deuses. Qual que é o contexto aí? Quando Deus ele une Moisés a um certo povo, e esse povo é um povo que não professa a mesma fé, um povo que não é fiel ao mesmo Deus. Então Deus fala para Moisés para não fazer aliança com esse povo. Talvez vamos caminhar junto com pessoas que não professam a mesma fé. Pessoas que não servem ao mesmo Deus. Mas em determinado momento é necessário a gente caminhar com um povo que não professa a mesma fé. Nós temos que ter uma certa amizade, um certo grau de amizade com esse povo. Não é para fazer aliança. Não é para fazer aliança com quem adora outros deuses. Não é para você colocar ali dentro da sua casa, na sua mesa, quem não está andando na mesma direção que você. Quem não tem, né, a mesma fé, quem não professa a mesma fé que você. Talvez seja um momento de fazer uma visita, de ter uma amizade com a pessoa, mas é uma amizade mais retraída. Ter essas pessoas, amar elas, não tem que trazer ela para dentro do seu convívio. Não tem que colocar certas pessoas dentro da nossa casa. Pessoas muitas vezes que vão, né, olhar para o seu marido, ou olhar para a sua esposa, com outros olhos, com os olhos que não são do Senhor, né? Trazer talvez algo para dentro da sua casa, né, para os teus filhos, né? Porque o mundo espiritual, ele é real. Ele é real. E a palavra diz que nós temos que vigiar e orar. Vigiar e orar. Nós temos que dobrar o nosso joelho todas as manhãs, todos os dias, né? Porque Satanás, ele é astuto, ele vai vir na nossa porta. Ele vai bater na nossa porta para ver onde é que está o nosso discernimento, para ver onde é que está a sabedoria do Senhor, para ver para quem que a gente deve abrir a nossa casa, com quem que a gente está fazendo aliança, aonde nós estamos depositando a nossa confiança, quais as pessoas que nós estamos colocando na nossa mesa durante os dias. Aqui aprendemos que Deus, né, ali com Noé, Deus é fiel na aliança que ele faz. Quem viu o arco-íris? Alguém já viu o arco-íris essa semana, quando choveu? Alguns dias aparece, às vezes não, dá umas trovoadas, mas geralmente
aparece o arco-íris. Essa é a prova de que Deus ele é fiel comigo e com você. E não foi nem para lembrar eu e você da fidelidade de Deus. A Bíblia diz aqui, ele falou que é para ele lembrar da aliança que ele tem conosco. Sabe por quê? Que Deus ele quer lembrar dessa aliança que ele tem com o seu povo, porque nós somos tão infiel com Deus, que às vezes eu acho que a vontade que Deus tem é destruir de volta a terra. Então, para que quando começar uma pequena chuvinha ali, um vendavalzinho, Deus já lembrar, não, mas eu prometi, para Deus poder cessar o vento, cessar a chuva, fazer com que as águas não invadam nossa casa, que eu creio que do jeito que o mundo está hoje, do jeito que o povo está diante do Senhor, é um povo que não obedece a Deus, é um povo que faz tudo ao contrário da palavra do Senhor, é um povo que quando pedimos para nos reunir num grupo de oração, vem meia dúzia de pessoas. E quando que alguém anuncia que vai ter uma bateria lá na avenida, junta milhares e milhares de pessoas. Né? Glorificando ali alguém que não é o nosso Deus. Levantando ali altar de adoração, alguém que não é o Deus do céu. E isso eu tenho certeza, irmão. Posso falar com muita propriedade. Isso não agrada o coração do Senhor. Isso não agrada o coração do Senhor. Moisés, quando ele sobe e fica 40 dias com o Senhor, ali Deus faz aliança com ele. Aliança da lei. Moisés sobe com 2 tábuas. E Deus ali com o próprio dedo escreve os 10 mandamentos. E quando então, após os 40 dias, Moisés desce e ele encontra ali um povo adorando um Deus quando eles fizeram de ouro, um bezerro de ouro. Juntaram todas as suas joias, todo o ouro que tinham, derreteram e fizeram ali um bezerro de ouro para adorar. Moisés ele desfalece nesse momento. Quando Moisés olha toda aquela multidão de pessoas adorando um Deus que não era o Deus dele. Vamos ver na Bíblia, irmão? Abre lá para nós em Êxodo. Verso 20. Nós vamos ler até o 30. Diz assim: Eu enviarei um anjo diante de vocês para protegê-los na viagem e para levá-los ao lugar que lhes preparei. Deem atenção e obedeçam o anjo, não se revoltem contra ele, pois ele age em meu nome e não perdoará revoltas. Se vocês lhe obedecerem e fizerem tudo o que ele mandar, eu lutarei contra todos os inimigos de vocês. O meu anjo irá diante de vocês e os levará até a terra dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. Eu destruirei todos esses povos. Não se curve diante dos deuses deles, nem os adorem, e não sigam os seus costumes religiosos. Destruam os deuses deles e quebrem as colunas do Deus Baal. Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Na terra de vocês, nenhuma mulher terá aborto, nem ficará sem ter filhos, e eu darei a vocês uma vida longa. Farei com que os povos que são contra vocês tenham medo de mim. Farei com que haja confusão entre os povos contra quem vocês vão lutar, e farei com que os inimigos fujam de vocês. Farei com que os seus inimigos fiquem apavorados, e quando vocês forem avançando, eu expulsarei os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei num ano só. Se eu fizesse isso, a terra ficaria deserta e os animais selvagens se tornariam numerosos demais,
prejudicando vocês. Pelo contrário, eu expulsarei esses povos pouco a pouco, até que vocês se tornem mais numerosos e tomem posse da terra. Você consegue entender, irmãos? Que às vezes nós temos que viver no meio desse povo, mas é por um pouco de tempo. Deus deixa com que eles convivam com o povo, para que eles não ficassem sozinhos, porque eles ainda eram inúmeros, eram poucos. Talvez as feras os atacassem. Então, enquanto eles não se multiplicassem, enquanto esse povo não crescesse, Deus deixou ainda que os heteus, o povo que não adorava a Deus, o povo que não professava a mesma fé, ficasse ali junto com eles, para servir de proteção. Deus ele vai usar a vida daquele que não serve para abençoar aquele que serve. Deus vai usar o ímpio para que através do ímpio venha até você aquilo que Deus tem para você. Tudo que você precisa, irmão, tudo que nós precisamos está na mão de alguém. E Deus ele vai sempre usar pessoas para abençoar pessoas. Por isso, nós devemos sim escolher a dedo quem colocamos na nossa mesa. Mas nós não devemos dar as costas para ninguém. Nós devemos abraçar e amar todos os que estiverem à nossa volta, no nosso trabalho, os nossos vizinhos. Mas devemos estar sempre vigiando, irmãos. Vigiando. Deus ele alerta ali esse povo para que eles não caíssem em tentação, para que eles não viessem a adorar os mesmos deuses, para que eles não fossem enganados. É o mesmo que Deus falou a Salomão. Não faça aliança com os povos que não adoram, porque Deus sabia onde ia dar. O que Salomão fez? Ele fez aliança com todos os povos. O casamento que Salomão teve as 1.500, 700 esposas e 300 concubinas, não era porque ele era um pervertido, um imoral. É porque ele necessitava fazer alianças para que o reino dele fosse fortalecido. Não pense que Salomão ele casava com a filha do Zé da esquina, né, com a filha do vizinho porque era bonita. Não, eram filhos de reis, né, eram pessoas, né, de outros povos, de outras nações, para que fosse o reino dele fortalecido, para que fosse aliançado. E o que acontece quando Salomão fica velho? As esposas conseguem converter ele a outros deuses. E ele começa a levantar altar de adoração a outros deuses, que não é o Deus do céu. Então Deus ele sabe onde vai dar as alianças que nós fazemos. Então nós temos que saber onde nós estamos nos aliançando. No nosso trabalho temos que ser amigos de todos. Amigos de todos. Mas a aliança é só com aquele que nós confiamos. Tem que haver uma confiança para haver uma aliança. Quando você entregou a aliança para sua esposa, quando vocês trocaram, os casados aqui, trocaram a aliança, eu creio que antes já houve uma confiança. Né? Porque a aliança, ela é para sempre, irmão. Você que casou aí já, né? Até que a morte separe. Casamento não tem saidinha. A aliança que você fez com a tua esposa, irmão, é até que a morte separe. Não é até a primeira briga, não é até a primeira discussão, né? Não é até a primeira vez que você chega em casa e não tem janta pronta. Não é até a primeira vez que a camisa que você quer usar para vir no culto não esteja passada. A aliança, ela é para sempre, irmão. Chegar em casa, a janta não estiver pronta, é você que tem que fazer. Entregar para sua esposa. Quem levou a esposa no restaurante hoje? Ninguém levou? Eu levei, irmão. Glória a Deus, eu fui intimado a levar ela a comer fora. Hoje, brincadeira, eu convidei ela hoje. Glória a Deus. Então Deus ele está ensinando aqui o povo que não tem que ter aliança com todos. Abra lá em Êxodo 23, 32. Então não faça nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Tem uma versão que diz, não façam aliança com eles.
Então, quando Deus alerta para que não façamos aliança, Jeremias 33, verso 20 e 21, se puder abrir para nós, por favor. Deus, ele nos ensina aqui, irmãos, que só há um jeito de fazer Deus quebrar a aliança que ele tem com você. Deus pode também quebrar a aliança que ele fez conosco. Só existe uma maneira. Ele usou Davi como exemplo. Diz assim: é impossível quebrar as leis que fiz para que o dia e a noite venham sempre um depois do outro. Assim também é impossível quebrar a aliança que fiz com meu servo Davi. Isto é, que ele sempre terá um descendente que seja rei. Também não posso quebrar a aliança que fiz com os sacerdotes da tribo de Levi, que me servem há tempo. O único jeito de você quebrar a aliança, de fazer Deus quebrar a aliança. Tem outra versão lá, pastor, de Jeremias? 33, 20 e 21? Tem uma versão que está mais clara. No 20. Aí essa está mais clara. Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo próximo. Também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. A única maneira de Deus quebrar a aliança que ele faz com alguém é se você puder mudar as leis da noite e do dia. É se você tiver poder de sair ali fora e falar: eu quero que agora vire dia e o sol raiar nesse momento. Ou ao meio-dia você fala: eu quero que agora vire noite. E ao meio-dia o sol parar de brilhar e escurecer e anoitecer. É a única maneira que Deus fala que ele pode quebrar a aliança que ele fez comigo e com você. Então nós vimos até aqui que Deus ele é fiel. Até aqui aprendemos que Deus não quebra aliança. Aliança é símbolo de fidelidade. Aliança é símbolo de quem é fiel, irmão. Fidelidade. A primeira coisa que você tem que honrar quando você entrega a aliança para a tua noiva é ser fiel com ela. E vice-versa. É fidelidade. Infelizmente, o povo aí fora, hoje, eles entregam aliança no primeiro dia de contato. Hoje eu vou sair com a menina que eu conheci pela internet, estou falando com ela faz um mês, e daí quando vai encontrar pela primeira vez, já leva uma caixinha com a aliança. Para impactar. Para mostrar que está interessado. Para enganar. Passa 3 semanas, já não vale mais. Aliança é coisa séria. E aqui em Êxodo nós vemos que Deus ele fala que ele vai destruir esse povo. Sabe o que Deus está falando aqui, irmão? Que os heteus, os perizeus, os jebuseus, é um povo que ia caminhar entre o povo de Deus por um bom tempo, porque era até que o povo se multiplicasse. Mas aí Deus fala que ia expulsar eles, que ia destruir eles, por quê? Porque eles não iam fazer aliança com Deus. Eles não iam receber a aliança que Deus tem com eles. E o que Deus está falando para você aqui nessa noite: não tente ajudar quem não tem aliança com Deus. Não tente ajudar quem não quer aliança com Deus. Pessoas muitas vezes
Você convida para o culto, como diz a minha amiga, entorta a cara para o lado. Tem uma irmã que me falou semana passada que convida a pessoa para o culto, só faz assim, com a mão. Pessoas que outrora eram, né, crentes de uma determinada religião, denominação, que eu não vou citar. Pessoas que não querem aliança com Deus. E você fica lá tentando ajudar, colocando na tua mesa, gastando o teu tempo com aquelas pessoas que já conhecem o Santo dos Santos, que já pisaram lá, que já sabem tudo. Ontem, enquanto eu falava com o Serginho ali fora, ele saiu no meio do culto, assim que acabou o louvor. Ele um pouco embriagado. Eu sei pregar, pastor, eu vou lá, eu prego. Se eu quiser, eu não vou ficar, eu vou embora. Se eu quiser, eu subo lá, eu sei pregar, eu sei fazer tudo. Eu conheço a palavra, eu conheço tudo. Eu falei, mas será que não é o tempo, não é hoje, de você tomar uma decisão e você subir lá então e pregar? E ajudar os meninos a evangelizar? Não, pastor, não, porque eu sou rebelde. Eu sou rebelde. Eu falei, é tempo de deixar a rebeldia do lado. É tempo de voltar ao Senhor. É tempo de se arrepender. Ele, pastor, não quero. E foi embora. Ele conhece os horários do culto. Ele sempre é bem recebido quando chega aqui. Mas será que adianta você andar atrás de quem não quer? Jesus, ele não ficava implorando, pelo contrário. Jesus, ele falava para a multidão. Mas daqui a pouco ele fugia da multidão. E ele ia lá para o outro lado do rio, pregar para um. Eu preciso ir. Ele fugia da multidão, entrava no barquinho, atravessava o outro lado, ia pregar para um endemoniado, para um gadareno. Jesus saía no sol quente do meio-dia. Ele deixava o povo e ele ia lá no poço, onde não ia ninguém meio-dia. Ele sabia que certamente não tinha ninguém ao meio-dia, porque o sol era muito escaldante. Mas ele sabia que lá tinha uma mulher que precisava ouvir, que precisava conhecer a água viva, a água que ele dá. Que não sejamos distraídos pelas distrações do mundo. Êxodo 34, 28. Abre para nós, por favor, filho. Verso 28, por favor, meu filho. Esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Moisés esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. E ali o Senhor entrega para ele os 10 mandamentos. E quando ele chega lá embaixo, irmão, quando ele desce o morro, ele encontra uma multidão depravada. Se você continuar a leitura ali... Aliás, vamos abrir lá em Êxodo 32, 19. Nós vamos ver o que acontece quando Moisés desce com as tábuas na mão para entregar para o povo. Os 10 mandamentos, a lei de Deus para que o povo viesse andar de acordo com a lei. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou ao pé do monte.
Moisés ele fica 40 dias e 40 noites lá, no monte, para que o Senhor viesse dar a ele, né, os 10 mandamentos. E quando ele chega na hora de entregar para o povo, ele fica tão, eu imagino, tão indignado, tão irritado com um povo que não entendeu nada, irmão. Ele joga aos pés e quebra. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou no fogo, moendo, até que se tornou em pó. E o aspergiu sobre as águas e deu-lhe a beber os filhos de Israel. Próximo. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito esse povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira ao meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu esse bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Gente, o povo estava nu nas ruas. Era como vocês vê hoje as festas de carnavais na rua, o que está acontecendo hoje nas avenidas. Mulheres talvez com algumas pinturas nos seus órgãos genitais, para tentar esconder alguma coisa, mas na verdade não esconde nada. Pessoas nus, homens e mulheres nus, onde tem crianças, onde tem adolescentes, nas ruas, adorando a falsos deuses. Isso está acontecendo hoje. Muitas vezes a gente pensa que é só aquele tempo que o povo era rebelde, é só aquele tempo que o povo adorava a outros deuses, é só aquele tempo que o povo desprezava o Deus do céu. Mas a história se repete a todos os momentos. A todos os dias o povo despreza o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Pôs-se em pé Moisés à porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Você entende que Deus está falando que não é para passarmos a mão na cabeça daquele povo que não adora o Deus do céu, que despreza o nosso Deus? Não é para perder tempo com esse povo. Nós temos que falar simplesmente igual Moisés fez, ir até o Senhor e implorar a misericórdia do Senhor. Mas para o povo, irmão, não tem mais nada a dizer. Eles conhecem tudo. Hoje tem as redes sociais, que estão a todo momento, pastores e pregadores falando da palavra, Bíblia em todos os celulares, Bíblia online, tem tudo. Tem tudo. E enquanto nós perdemos o tempo de dobrar o nosso joelho e falar com o Deus, nós ficamos falando com homens. Enquanto nós perdemos o nosso tempo de tirar um tempo de oração no monte, nós preferimos ir lá na casa das pessoas tomar um café e fazer um churrasco. E ouvir o blá blá blá. As desculpas que as pessoas têm a dar porque não vão para o culto, porque o pastor é isso, porque os pastores são aquilo. Em nenhum momento o povo honra a Deus. O povo não pensa mais em vir a um templo, levantar um altar de adoração ao Senhor, adorar o nome dEle, cultuar ao Senhor. O povo acha que vir para a igreja hoje é uma perda de tempo.
Ah, se ele soubesse que ia perder tempo até lá na avenida, adorando ali outros deuses. Êxodo 32, 19. Perdão, 34, 1. Êxodo 34, 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. A nossa obediência só serve para dar trabalho para Deus, irmão. A nossa desobediência só dá trabalho para Deus, irmão. Deus manda de novo, Moisés, lavra de novo lá 2 tábuas de pedra. E venha de novo até mim, que eu vou escrever de novo para esse povo desobediente as leis para que eles possam obedecer. Segunda Coríntios 3, verso 4. Deus é um Deus que sempre teve misericórdia do seu povo. Deus é um Deus que Ele pode todas as coisas. E no seu poder, em vez de nos destruir, Ele prefere derramar sobre nós a misericórdia dEle. 2 Coríntios 3, verso 4 em diante, diz assim: é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Ah, irmão, um dia ele enviou o filho dele. Deus, ele já estava cansado de arrumar estratégia para que o povo viesse a adorar. Deus, ele já não aguentava mais ver o povo pecar, sacrificar para perdão do pecado, e pecar de novo e sacrificar de novo, e pecar de novo e sacrificar de novo. Deus, então, ele via Jesus como um sacrifício vivo para que eu e você pudesse ser salvos. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus, a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento. Coloca na outra versão, por favor, filho. Onde fala de aliança. É Ele que nos torna capazes de servir a nova aliança. Mas o Espírito de Deus, a lei escrita mata, mas o Espírito de Deus dá a vida. Quando a lei que traz a morte foi gravada em placas de pedra, a glória de Deus apareceu e o rosto de Moisés ficou brilhando. O brilho do seu rosto já estava desaparecendo quando ele entregou as placas ao povo de Israel. Mas mesmo assim, esse brilho era tão forte que os israelitas não podiam fixar os olhos em Moisés. Seu domínio da lei veio com tanta glória, quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus que veio sobre nós. A lei que condena as pessoas teve glória, porém muito mais glória tem o Espírito que traz a salvação. Pois a glória que antes era tão grande não é mais nada por causa da glória de agora, que é muito maior. De modo que se houve glória naquilo que durou somente um pouco de tempo, muito mais glória tem aquilo que dura para sempre. E porque temos essa esperança, agimos em toda a confiança. Nós não fazemos como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo.
Mas eles não queriam compreender, e até hoje, quando eles leem os livros da Antiga Aliança, a mente deles está coberta com o mesmo véu, e esse véu só é tirado quando a pessoa se une com Cristo. Mesmo agora, quando eles leem a lei de Moisés, o véu ainda cobre a mente deles. Mas o véu pode ser tirado, como diz as Escrituras Sagradas. O véu de Moisés foi tirado quando ele se voltou para o Senhor. Aqui a palavra Senhor quer dizer Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe liberdade. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Esta glória foi ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito. Moisés, quando ele desceu do morro, a glória do Senhor fez com que o rosto dele ficasse brilhante. Mas então ele desce ali cheio da presença de Deus. E ele entrega as tábuas da lei diante do povo. Mas com o passar do tempo, o brilho do rosto foi desaparecendo. E Moisés, ele temia que o povo parasse de adorar o Deus do céu, porque não via mais o brilho no rosto dele. Ele colocou um véu para esconder que o brilho do Senhor, que a glória do Senhor estava desaparecendo do rosto dele. Mas agora, o Espírito que há em você, o Espírito do Senhor que brilha em você, ele não se apagará mais. A glória de Deus que você carrega, onde você andar, irmão, poderá ser vista e contemplada pelo mundo, por onde você andar. E só para concluir, irmãos, coloca lá Hebreus 9. Aleluia. Nós vamos ler todo o capítulo. A primeira aliança tinha leis sobre a adoração e tinha também um santuário construído por seres humanos, onde se adorava a Deus. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, ficava o candelabro e a mesa com os pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada de Lugar Santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada a arca da aliança. Toda coberta de ouro, dentro da arca estavam as vasilhas de ouro com o maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nelas. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas cobertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar detalhes dessas coisas. Depois de tudo isso ter sido preparado, os sacerdotes entram todos os dias na parte da tenda, que é o lugar santo, para cumprir os seus deveres religiosos. Mas somente o grande sacerdote entra na parte de trás, que é o lugar santíssimo. Isso apenas uma vez por ano. Ele oferece a Deus o sangue de animais em favor de si mesmo e também pelos pecados que o povo cometeu sem saber que estavam pecando. Por meio disso tudo, o Espírito Santo nos ensina de modo bem claro que a entrada para o lugar santíssimo ainda não foi aberta enquanto a parte da frente, que é o lugar santo, continuar sendo usada. Isso é um símbolo para hoje, quer dizer que as ofertas e os sacrifícios de animais oferecidos a Deus não tornam perfeito o coração das pessoas que o adoram. Essas ofertas e sacrifícios têm a ver somente com comida, com bebida e com várias cerimônias de purificação. São regras externas que têm valor somente até que Deus renove todas as coisas. Mas Cristo veio como o grande sacerdote das coisas boas que já estão aqui. A tenda em que ele serve é melhor e mais perfeita e não foi construída por seres humanos. Isso não é deste mundo.
Quando Cristo veio e entrou uma vez por todas no lugar santíssimo, Ele nos levou consigo sangue de bodes. Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós a salvação eterna. Aleluia, aleluia. O sangue de bode de touros e as cinzas de bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras e elas ficam purificadas por fora. Se isso é assim, imagine então quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo. Por meio do Espírito Eterno, Ele se ofereceu a si mesmo, a Deus como sacrifício sem defeito, e o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir a Deus vivo, pois já não praticamos cerimônias que não valem nada. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas dos pecados que praticaram. Então a primeira aliança estava em vigor. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu. Aleluia. Aleluia. Quando alguém deixa um testamento, irmão, certamente esse testamento é lido só após a morte. Não existe herança de pai vivo. Pois o testamento não vale nada enquanto estiver vivo quem o fez. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. E por isso que a primeira aliança entrou em vigor somente com o uso do sangue de animais. Um animal precisava morrer para perdão do pecado. Um sangue precisou ser derramado para perdão do pecado. Em primeiro lugar, Moisés anunciou ao povo todos os mandamentos conforme estavam na lei. Depois pegou o sangue dos bezerros e dos bodes, misturou com água e borrifou no livro da lei e todo o povo, usando lã tingida de vermelho e isopo. Então disse: esse é o sangue que sela a aliança que Deus mandou vocês obedecerem. Da mesma forma, Moisés também borrifou sangue sobre a tenda e sobre todos os objetos usados para adoração. De fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e tudo havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Essas coisas que eram cópias das realidades celestiais deviam ser purificadas desse modo, mas as próprias coisas celestiais exigem sacrifícios bem melhores. Cristo não entrou no lugar santo, feito por seres humanos. Ele é a cópia do verdadeiro lugar. Ele entrou no próprio céu, onde agora aparece na presença de Deus para pedir em nosso favor. O grande sacerdote entra todos os anos no lugar santíssimo, levando consigo o sangue de um animal. Porém, Cristo não entrou para se oferecer muitas vezes. Se fosse assim, ele teria de sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Pelo contrário, uma vez por todas, ele apareceu agora. Quando os tempos estão chegando ao fim para tirar os pecados por meio do sacrifício de si mesmo. Cada pessoa tem de morrer uma vez só e depois ser julgado por Deus. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. Aleluia! 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 Ele precisou se entregar por você. Ele precisou se entregar por mim. Ele precisou entregar a sua vida e derramar o seu sangue. Pela prostituta, pelo drogado, pelo ladrão.
Sabe aquela pessoa que você conhece que ainda vai no terreiro? Foi por ele também. A cruz. O sangue foi derramado por todos. Embora é por amor, muitos não aceitem. Embora muitos não recebam. Mas a pessoa mais pecadora que você conhece, a pessoa mais terrível que você conhece, a pessoa mais desgraçada, mais sem a graça de Deus que você conhece, foi por ela também que Jesus morreu na cruz. O sangue foi derramado por ela também. Se você puder, fica de pé.